Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto chamado gases. Detalhe, esse assunto e tudo que vem de agora por diante na termologia é o assunto mais cobrado dentro dessa matéria, tudo bem? Se você me dissesse, escolhe um assunto para estudar dentro da termologia, ficaria difícil, porque a termologia cai bastante em vestibular, cai bastante na prova do Enem. Porém, dentre todos os assuntos que caem, como eu te falei, o mais importante é o que a gente tem nessa aula de hoje e em todas as próximas aulas, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E eu queria começar a aula com vocês vendo bem certinho o que é um gás. Bom, um gás é uma substância no estado gasoso que, em hipótese nenhuma, ela vai mudar de estado físico. E essa é, por exemplo, a diferença entre vapor e gás. O vapor, se eu mexer em pressão e temperatura, ele pode mudar de estado. Agora, gás não, tá certo? Então a gente vai considerar para todas as situações que a gente estudar de agora em diante, que a gente não vai ter a mudança de estado físico, tá certo? Bom, tem algumas outras características bem importantes para a gente também. Quais são? Olha só, quando a gente estuda um gás, para definir todas as propriedades do gás, eu preciso conhecer 3 informações. Que informações que são essas? São a pressão do gás, o volume que o gás ocupa e a temperatura dele. Eu vou te mostrar agora bem certinho o que significa cada uma dessas 3 propriedades, tá certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, olha só, eu coloquei para vocês aqui então um recipiente, onde eu tenho um manômetro que vai medir a pressão do gás, eu tenho um termômetro que vai medir a temperatura desse gás, tenho aqui uma bomba que vai permitir a gente jogar gás ali para dentro, tudo bem? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a pressão. Olha só, eu vou jogar um pouquinho de gás ali para dentro e você percebe o quê? Que essas moléculazinhas de gás vão se movendo ali dentro e, além de baterem umas com as outras, elas também batem nas paredes do recipiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar um pouco ali. E aí, o que a gente pode analisar sobre a pressão? Numa situação como essa daqui, olha só. A molécula está batendo na parede do pote, ou seja, ela está fazendo aqui na parede do pote uma força. E existe aqui, por menor que seja, uma área de contato. E a gente aprendeu lá nas aulas de hidrostática que pressão é a razão de força sobre área. Então a pressão num gás é causada por essas colisões das partículas com a superfície do pote, tudo bem? É daí que vem então a pressão do gás, tá certo? Agora vamos conversar um pouco sobre a temperatura. Eu vou jogar umas moléculazinhas de gás ali dentro do pote, vou acender o fogo aqui embaixo e gostaria que você observasse o que vai acontecer aqui no termômetro com a medição da temperatura, tá certo? Eu vou jogar para vocês ali então 2 moléculazinhas, por exemplo. A temperatura que elas estão é de 300 Kelvin. Aí observa o seguinte, quando eu acendo o fogo, a temperatura começa a aumentar lá no termômetro, mesmo quando ela atinge o topo, percebe que o valor da temperatura continua aumentando e aos pouquinhos você vai notando uma diferença no movimento dessas moléculas, tá certo? O que você está percebendo ali? Que em relação ao começo, quando eu joguei as moléculas ali, elas passaram a correr cada vez mais. Chega uma hora que a gente até se perde ali na velocidade delas, deixa eu pausar um pouquinho. Então, eu sei que a velocidade com a qual a molécula se desloca está aumentando com o aumento da temperatura. Então, a gente pode dizer o quê? Que a temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas do gás. A gente vai, inclusive, aprender um pouquinho mais para frente a como calcular essa energia cinética, tá certo? Agora, mas eu já sei, é mv² sobre 2. Sim, é com aquela equação que a gente aprendeu lá na mecânica, só que a gente vai ver essa equação adaptada para condições de pressão, temperatura e volume do gás. Mas a gente discute isso aí num outro momento, tudo bem? Agora, pessoal, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o volume que o gás ocupa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa parede aqui para a direita e percebe que eu tenho agora um volume menor no pote, no recipiente. Eu vou jogar moléculazinhas de gás ali, vou jogar um pouquinho mais, e percebe que elas ocupam o espaço inteiro do pote, o espaço inteiro do recipiente. Agora eu vou pegar e vou aumentar o tamanho do pote e você vai perceber que logo elas já ocupam de novo o volume todo do recipiente. Por quê, pessoal? Porque gás é espaçoso, ou seja, se der espaço para ele, ele vai ocupar. Por isso que o volume do gás é sempre o volume total
do recipiente, o volume total do pote onde ele vai estar, tá certo? Pessoal, então a gente acabou de conversar e dizer que para definir as propriedades de um gás, eu preciso conhecer pressão, volume e temperatura. E a gente sabe bem certinho o que cada uma dessas propriedades significa. Agora, existe uma relação entre elas que é dada por uma equação conhecida como a equação de Clapeyron. A equação diz para a gente que a pressão P vezes o volume que o gás ocupa V é igual a N. Quem é N? O N é o número de mols de gás que eu tenho ali, ou seja, ele expressa uma quantidade. E esse número de mols, o que é isso? Pessoal, mol é uma unidade de medida de quantidade. Coelho, como assim? Olha só, uma dúzia é 12, uma dúzia de ovos são 12 ovos. Dezena é 10. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23. Coelho, mas 6,02 vezes 10 na 23 o quê? Depende. Se eu estiver falando de 1 mol de moléculas do gás, vão ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu estiver falando de 1 mol de reais, meu Deus, que alegria, né? Seria 6,02 vezes 10 a 23 reais. Bom, enfim, então mol é só uma quantidade, como dúzia é 12, mol é 6,02 vezes 10 a 23, tudo bem? Voltando lá para a equação. Então, P vezes V é igual a N vezes R. Pessoal, o R é uma constante que eu falo dela já já para vocês. Aí vezes a temperatura do gás, tá certo? Agora olha só, esse R que está aqui, o R é a chamada constante universal dos gases, tudo bem? Agora, mas é uma constante? Sim, é uma constante. Então a gente tem um valor fixo? Tem. Olha só, o R pode ser dado por 0,082, ele pode ser dado por 8,31. Poxa, Colher, mas espera aí, como é que você escreve que 0,082 é igual a 8,31? É porque é o seguinte, 0,082, se a unidade for atm, vezes litro, dividido por mol Kelvin. Já 8,31 é se a unidade for joule por mol Kelvin, tudo bem? E existem outros valores também. Agora, o que você percebe aqui? Esses dois valores são diferentes para a mesma constante. Sim, eles são diferentes porque as unidades são diferentes também, tá certo? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre unidades. Eu vou tirar essas informações que eu anotei aqui na equação para a gente poder tirar algumas conclusões bem importantes. Olha só, eu vou começar pela unidade do R, então. Eu falei para vocês agora que uma unidade possível é o atm vezes litro por mol Kelvin, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer para descobrir se a gente usa o 0,082, por exemplo, ou o 8,31? Bem fácil. Olha só, 0,082 é exatamente essa unidade que eu acabei de escrever. Então, eu vou usar esse 0,082 quando tá vendo que aqui aparece atm, então eu vou ter que usar a pressão em atm. Agora, tá vendo que aqui aparece litro? Então, para usar o 0,082, além de usar a pressão em atm, eu tenho que usar o volume em litros. E se a gente olhar para a parte de baixo da equação, eu tenho aqui mol, então quer dizer que o N tem que ser contado em mol. E eu tenho aqui embaixo também o Kelvin, significa para a gente que a temperatura tem que ser usada em Kelvin, tá certo? Agora olha só, se a gente resolver usar o R em joules por mol Kelvin, muda um pouquinho. Bom, primeiro eu queria olhar para a parte de baixo dessa unidade. Tá vendo que aqui aparece de novo mol vezes Kelvin? Isso significa o quê? Que independentemente do R que eu use, eu vou usar o N sempre em mol e a temperatura sempre em Kelvin, tá certo? Agora, o que mudou foi aqui a parte de cima. O que acontece, pessoal? Olha só, joule é uma unidade do sistema internacional. Então significa o quê? Que quando eu for usar o R em joule por mol Kelvin, eu vou ter que usar pressão e volume no sistema internacional. E aí a gente sabe que pressão no sistema internacional
é em Pascal, a gente aprendeu isso lá nas aulas de hidrostática, lembrando que Pascal é a mesma coisa do que Newton por metro quadrado, e vai ter que usar o volume em metro cúbico, tá certo? Então, de novo, quando eu tiver Joule por mol Kelvin, a pressão tem que ser em Pascal ou Newton por metro quadrado e o volume tem que ser em metros cúbicos, tá certo? E lá em cima, quando a gente tiver ATM vezes litro por mol Kelvin, significa pra gente que a pressão vai ter que ser usada em ATM e o volume vai ter que ser usado em litros. Então, basicamente, quem vai definir se a gente usa 0,082 ou 8,31, vão ser as unidades da pressão e do volume. Uma coisa fundamental é que as unidades estejam combinando umas com as outras, tá certo? Agora, por falar em unidade, eu queria relembrar com vocês algumas conversões que a gente já estudou, mas é importante ficar ligado nelas para não bobear nas questões, tá certo? Bom, pessoal, a ideia é a seguinte, então, a gente tem que cuidar com as unidades de pressão, volume e temperatura. Pressão, a gente pode usar ATM, que é a unidade de atmosfera, pode usar Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional, pode usar milímetros de mercúrio, que é uma unidade que de vez em quando aparece, tá certo? Agora, em relação ao volume, a gente pode usar o metro cúbico, pode usar o litro, ou pode usar também o centímetro cúbico. Agora, é claro que existem outras unidades, além das que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu só estou mostrando para vocês aqui os fatores de conversão mais comuns de aparecerem para a gente, tá certo? E detalhe, qualquer conversão que você queira fazer entre ATM, Pascal ou milímetro de mercúrio, é só montar uma regrinha de 3. Mesma coisa vale para metro cúbico, litro e centímetro cúbico, tá bom? Eu já vou aproveitar e vou destacar com vocês quais dessas unidades são as do Sistema Internacional. Para pressão é o Pascal, lembrando que Pascal é a mesma coisa do que Newton por metro quadrado, tá certo? Essa é a unidade do Sistema Internacional. E para volume é o metro cúbico. Bom, agora, em relação à temperatura. Pessoal, em relação à temperatura, a gente vai usar sempre Kelvin. Olha o destaque que eu estou dando para você ali, para que venha aquela voz no teu ouvido e diga: usa Kelvin, usa Kelvin. Pessoal, olha só, eu não posso, em hipótese nenhuma, usar uma unidade que não seja Kelvin. E lembrando, né, que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de termologia que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Inclusive, nos exercícios, onde eles te passam as informações em Celsius, você é obrigado a fazer essa transformação, tá certo? Eu vou te mostrar isso ao longo dos exercícios. Pessoal, agora olha só. De vez em quando você vai encontrar num texto dizendo, um gás ideal. Que história é essa de gás ideal? Se na prática a gente só tem os gases reais. Um gás ideal é um gás que quando as moléculas colidem uma com a outra, a gente vai considerar que é uma colisão do tipo perfeitamente elástica. Lembra lá das aulas de dinâmica que a gente aprendeu? A perfeitamente elástica é aquela colisão onde não tem perda de energia. Outra situação, quando as moléculas colidem com as paredes do pote, que é o que causa a pressão, a gente vai considerar que ali também não tem perda de energia. Uma outra situação também é que a gente considera o quê? Que o tamanho das moléculas em relação aos espaços vazios é desprezível, tá certo? Agora, como que a gente faz na prática para um gás real se comportar o mais próximo possível do ideal? Seria a gente tentar combinar situações de altíssimas temperaturas com baixas pressões. Por quê? Porque quando a temperatura está bem alta do gás, as moléculas têm uma quantidade de energia grande, eu mostrei para você lá no comecinho da aula. E aí, se elas têm uma quantidade bem grande de energia, qualquer perda que aconteça não é tão significativa. Por exemplo, imagina que você tem só R$10. Você vai lá e perde 5. Poxa, você perdeu metade do que você tinha. Agora você está com R$1.000 e perde 5. Claro que perder é sempre ruim, mas os 5 vão representar menos comparado ao total que você tem, tudo bem? Agora, uma outra situação, por que situações de baixa pressão? Porque se eu tenho situações de baixa pressão, significa o quê? Que as colisões que ocorrem com as paredes do pote não estão sendo significativas, então eu tenho menos perda de energia de novo ali, tá certo? Então são essas as condições para um gás real se comportar como se fosse ideal. Situações de alta temperatura junto com situações de baixa pressão, tá certo? Agora vamos usar tudo que a gente aprendeu para resolver uns exercícios. Vem aqui comigo, vamos lá. Exercício número 1.
As variáveis que podem definir os estados possíveis para 1 mol de gás são... Lembra que a gente conversou agora há pouquinho? Para a gente definir as condições do gás, a gente precisa conhecer pressão, volume e temperatura, tá certo? E é isso que diz pra gente na letra C, temperatura, pressão e volume. Exercício 2. Considere que uma bola tenha um volume de 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos e que a pressão do ar no seu interior seja de 5 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, quando a temperatura for de 27 graus Celsius. Sabendo que o valor da constante universal dos gases é 8,31 joules por mol Kelvin e que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como gás ideal, a quantidade de ar dentro da bola em mol é de aproximadamente. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nas informações. Ele deu pra gente o volume ali da bola, que é o volume que o gás ocupa, que o ar ocupa. Disse que a pressão é 5 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Deu a temperatura e pediu pra gente calcular a quantidade de ar dentro da bola em mol. Ou seja, a questão quer que a gente encontre o número de mols. Para isso, ela passou todas as informações, inclusive a constante universal dos gases. Agora eu quero conferir com vocês a questão das unidades. Vamos lá? A gente tem joule por mol Kelvin, significa para a gente o quê? Que o número de mols vai ser em mol, que é a resposta que ele quer, que a temperatura vai ser em Kelvin. Mas aqui a gente tem a temperatura em Celsius. Lembra que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então a gente vai simplesmente pegar esse 27 e somar 273. Vamos lá, continuando com as unidades. Joule é a unidade do sistema internacional, então pressão precisa estar no sistema internacional, Newton por metro quadrado, já está prontinha a unidade da pressão. E o volume precisa estar no sistema internacional, metro cúbico já é uma unidade do sistema internacional. Então a gente vai simplesmente aplicar a equação, tomando um cuidado especial com a questão da temperatura que precisa ser em Kelvin. Vamos lá então, usando a equação de Clapeyron, que pressão vezes volume é igual a nRT, a gente tem que pressão 5 vezes 10 na 5, vezes o volume, que é 4 vezes 10 na menos 3, é igual a número de mols que eu quero achar, vezes o R, que ele deu 8,31, vezes a temperatura, que é o 27, mais 273. Seguindo com essa conta, então, 5 vezes 4 dá 20, vezes essas duas potências de 10. O que a gente aprende lá nas aulas do Ferreto? A gente sabe que é só a gente conservar a base e somar essa potência com essa. Quando a gente soma 5 com menos 3, vai dar mais 2. Isso é igual a n vezes 8,31 vezes 27 mais 273 vai dar para a gente 300. Agora, seguindo, pessoal, 10 ao quadrado é 100. Então, vai dar para a gente 20 vezes 100, vai dar 2.000, é igual a n vezes 8,31 vezes 300, dá 2.463. Agora, isolando n, que é o número de mols, eu tenho 2.000 dividido por 2.463, e aí a gente chega que o número de mols é igual a aproximadamente 0,8 mols. E essa é a resposta que a gente estava procurando. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Exercício 3. 0,5 moles de um gás ocupam um volume V de 0,1 metros cúbicos, quando a uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Considere R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. De repente pinta para você um questionamento. Qual é 8,3? Você falou que era 8,31? Sim. Muitas vezes as questões, para facilitarem a nossa vida, mandam a gente usar 8,3. Detalhe, tá? Tem vez que a questão manda a gente usar
8 joules por mol Kelvin. Mas isso aí varia de questão para questão, tá certo? Bom, e a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é verificar as unidades. Olha lá, é mol Kelvin. Mol significa pra gente que eu preciso do N em mol. Tá aqui, ó, 0,5 moles, tá certo? Seguindo, mol Kelvin. Opa, peraí, significa que eu preciso da temperatura em Kelvin. Foi passado pra gente exatamente nessa unidade. Então agora eu não preciso converter a unidade de temperatura. Seguindo, pessoal, agora a gente sabe que Joule é a unidade do sistema internacional. Então eu preciso de pressão e volume no sistema internacional. O volume foi dado em metro cúbico, é sistema internacional, e as respostas de pressão estão todas elas em Pascal, você percebe ali. Então a gente também não tem que se preocupar em converter a unidade. Vamos lá para a equação de Clapeyron então. P vezes V é igual a nRT. A pressão é o que eu quero achar. O volume vale 0,1 metros cúbicos. O N, número de moles, está ali a 0,5, vezes o R, que foi dado, que é 8,3, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Aí vai dar para a gente P vezes 0,1 é igual a 0,5 vezes 8,3 vezes 300, vai dar 1.245. E aí, P fica igual a... Esse 0,1 que está aqui multiplicando P vai lá para o outro lado dividindo. Então fica para a gente 1.245 dividido por 0,1. E aí a pressão vai dar 12.450 PA. PA lembra que é Pascal, tá certo? E essa é a resposta que a gente estava procurando. Por isso, o gabarito é a letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa primeira aula sobre gases. Lembra que é um assunto muito importante, muito cobrado, e a gente vai usar o que a gente aprendeu hoje até o final da termologia, tá certo? Tchau e até a próxima aula.